A paz e a graça do Senhor. Estamos agora na quinta e última resolução. Esperamos que nessa noite Deus possa falar ao teu coração, te desafiando a realmente buscar no Senhor força, sabedoria, disposição para enfrentar os obstáculos que muitas vezes o inimigo, às vezes nós mesmos e pessoas, eles levantam e a gente impede que eu e você venha verdadeiramente ter uma boa intimidade com o Senhor. Mas antes de qualquer coisa, vamos entrar na presença desse nosso Deus, mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, que nós sabemos, Senhor, que sem Ti, Pai, nós não somos nada. Nós dependemos totalmente de Ti, Pai, como criança, que depende da mãe, Senhor, para comer, que depende da mãe, Deus, para se aciar, que depende da mãe, Deus, para cuidar do corpo. Pai, nós dependemos totalmente de Ti. E nessa noite, Pai, de forma bem especial, Tu venha falar, Deus, as nossas vidas, nossos corações. Queremos sair daqui, Pai, desafiados a tomar decisões que vai nos ajudar a enfrentar os obstáculos que tentam nos impedir, Senhor, de ter uma intimidade melhor contigo. Então, Pai, nessa noite vem, ó Espírito Santo de Deus, vem em nosso favor e nos ajuda, Senhor, a trazer a mensagem, Deus, que Tu queres, do alto para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, livro 1 Reis, capítulo 22, versículo 49, né? Apesar de, vai ser no telão, vai ser projetado, mas eu queria que você abrisse no livro 1 Reis, particularmente no capítulo 22, e fiquem antenados, né? Conferindo, porque de repente você vai ler numa versão e está um pouco diferente, né? Então nós vamos aqui em uma versão e você confere aí, e com certeza Deus irá falar para o teu coração. E diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 22, do versículo 49. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebravam em Ezion-Geber. Se a gente tivesse aqui uma plateia de francês, com certeza, ao pronunciar essa última frase do texto, iria fazer um biquinho, né? O francês não faz um biquinho, né? Geber, né? Então eu queria fazer um exercício, porque para ficar cauterizado aí, essa palavra, porque eu vou usar muito ela durante toda a ministração. Eu queria que o lado de cá, daqui para cá, falasse primeiro Ezion. Vamos lá. Não, tá fraco. Pode melhorar. Ah, melhorou. E a parte de cá, Geber. Vamos lá. Melhor. Vamos lá. Agora, Ezion-Geber. Nós vamos estudar um pouco sobre esse local, o porquê que esses navios, o porquê que Josafá não conseguiu entrar em Ezion-Geber. E com certeza Deus vai falar para a minha vida, para a sua vida, desafiando a enfrentarmos os obstáculos que muitas vezes nós mesmos, pessoas e até o nosso inimigo, tentam levantar para nos impedir de termos plena comunhão e intimidade com o nosso Deus. Mas antes de entrar no texto, interessante, nós vamos falar aqui de um personagem chamado Josafá. Josafá quer dizer Deus julga. Josafá reinou sobre Israel. Obrigado. Josafá reinou sobre Israel. E ele, por sinal, foi um rei muito querido. Esse rei Josafá
foi um dos reis mais fiéis depois do rei Davi. Josafá reinou num momento, numa época, onde os dois reinos já estavam divididos. E, por sinal, Israel só tivera 3 reinos que reinou sobre toda Israel. A saber, foi o primeiro rei Saul, depois o rei Davi e terceiro o rei Salomão. Logo depois de Salomão, houve uma divisão política e também uma divisão porque Deus se irou contra Salomão. Salomão havia pecado, eu vou citar um pouco mais sobre Salomão. E pelo pecado de Salomão, Deus se irou e tirou o privilégio de um rei só reinar sobre toda Israel. É como nós temos aqui no Brasil, né? Temos um presidente, um único presidente, que reina sobre toda a nação, 26 estados e um Distrito Federal. Então, queridos, o que eu olho para cá é que a partir desse momento, a história política de Israel tinha mudado. Porque foi tirado de Salomão, e quando foi tirado de Salomão, o reino de Israel ficou dividido. Como? Primeira coisa é que foi dividido Israel em Reino Sul e Reino Norte. Reino Sul, ele tinha como povo 2 tribos, ou seja, Judá e Benjamim, cuja a capital ficou Jerusalém. Judá ficou a capital, Jerusalém. E o Reino Norte ficou com as outras 10 tribos, né, muito maior em termos de tribos, 10 tribos, cuja capital ficou Samaria. Por sinal, em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 24, diz assim o texto: de Semé comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou chamou-se Samaria, nome oriundo de Semé, que era o dono do monte, tá certo? Então, a partir daí, a gente vê algo diferente acontecendo politicamente no povo de Israel. Josafá, ele reinou sobre o reino sul, 2 tribos, Judá, cuja capital era Jerusalém, né? E em 1 Reis, capítulo 22, no versículo 42, diz assim que era Josafá, da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e reinou sobre Judá, cuja capital é Jerusalém, Reino Sul. Ele reinou, sabe quanto? 25 anos, reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, e filha de Zili. Josafá, mas era da linhagem de Davi. Josafá, ele era também da linhagem de Salomão. Josafá, ou seja, Jeová julga, foi um reino muito temente a Deus. Por quê? Porque dentro da sua espiritualidade, Josafá se destacava porque ele foi um homem piedoso e um homem íntegro. E por sinal, no capítulo 22 de 1 Reis, no versículo 43 e 45, temos na passagem a seguinte descrição: ele, Josafá, andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deste e o fez o que era reto, o quê? Perante o Senhor. E no versículo 45 diz assim, Josafá viveu em paz com o rei de Israel, ou seja, as outras 10 tribos, né? Então, queridos, o que é que a gente vê aqui? A primeira coisa que eu queria pensar é que nos nossos dias, no momento que nós vivemos nessa sociedade chamada Brasil, está faltando muito homens com essas características. Homem desse naipe, homem desse quilate, né? Retidão é algo escasso nos nossos dias. Podemos dizer que na política, muita escassez de integridade e de honestidade. Na sociedade, piorou. Temos tido muita decepção. E, infelizmente, podemos dizer até dentro das nossas igrejas. Faltando homem com essas características espirituais. Agora, querido, Josafá estava preocupado com Judá. Judá estava passando por necessidades e ele tentou buscar prosperidade para o seu reino. É natural, né? Um país, né, não vive sem rendas.
Porém, Josafá, por ser um homem disposto, por ser a sua disposição, a disposição de Josafá o levou a mandar construir navios para buscar em Ofir, com o texto que nós acabamos de ler, né? Ele mandou construir navios em Tarsis, por sinal, Tarsis é onde é localizada a Arábia, né? Ele mandou construir navios em Tarsis, ele mandou buscar navio, exportar navio da Arábia, e esse navio tinha como objetivo número 1, buscar ouro em Ofir. Amados, é interessante que quando a gente vê esse texto, diz, poxa, só isso, tá legal, né? Se fosse falar hoje, aviões, Boeings, né? Supersônico, para buscar, para ir com mais rapidez. Agora preste atenção, amado. Josafá não estava descobrindo o mapa da mina. Porque há 120 anos atrás desse episódio, alguém já tinha ido a Ofir e já tinha trazido muito ouro. Eu quero dizer para vocês que não foi nosso presidente Lula, não foi nenhum guardador de dinheiro em cueca e nem em meia, não foi o pastor Armando, bispo da Cruz, e nem esse pastorzinho aqui de açúcar. Foi nada mais, nada menos, sabe de quem? Salomão, o rei Salomão, há 120 anos atrás de Josafá, ele tinha ido a Ofir, tinha conseguido, e ele tinha trazido muita riqueza para o seu reino. E no capítulo 9, de 1 Reis, no versículo 29, diz assim, chegaram a Ofir e tomaram de lá, está falando de Salomão, 420 talentos de ouro que trouxeram para o rei Salomão. Olha, preste atenção, aqui aparece uma imagem, você consegue, pronto. Aí é onde se localiza Ofir. Esse fragmento de um vaso de cerâmica, ele foi encontrado por historiadores, onde tinha a descrição assim, ouro de Ofir para Bet-Horon, 30 ciclos. Sabe o que é isso aqui? Foi alguém que há muito tempo, antes de Josafá, eles estiveram em Ofir, pegaram o fragmento lá, o tipo de um vaso de cerâmica, trouxeram, e nesse fragmento, eles colocaram 30 ciclos, dando como oferenda, ofertando ao deus Bet-Horon. Então, amados, Ofir é uma cidade que era conhecida naquela época, né? Então, eu quero dizer para vocês que, para você ter uma ideia, o que significava o que o rei Salomão trouxe de Ofir, 420 talentos de ouro, para você ter uma ideia, certo? Aparece na palavra de Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 24, diz assim, ó, já lembro até esse texto, de Semé comprou ele um monte de Samaria, aquele texto que eu li antes, né? Ele comprou um monte de Samaria, que depois foi transformado na cidade de Samaria, sabe por quantos? 2 talentos de prata. Dá para calcular aí? 2 talentos de prata. O rei Onri, por sinal, pai do terrível rei Acabe. E diz a palavra de Deus que esse rei, o rei Onri, lá no versículo 25 do capítulo 16 de 1 Reis, que Onri fez o que era mal perante o Senhor. Fez ainda mais, pior do que todos quanto foram antes dele. Já pensou? Esse rei comprou o que hoje seria e é a capital, tá certo? A capital de Israel, Samaria. Ele comprou um monte vasto, bonito, por 2 talentos de prata. Diz o texto, na palavra de Deus, que no reinado de Salomão, na época de Salomão, no seu reinado, havia muito ouro. Muito ouro, certo? Por quê? Porque Salomão um dia descobriu, e ele foi lá nesse local, e trouxe muito ouro. Mas, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, com a morte de Salomão, seu filho, chamado Roboão, assumiu o trono, como era de costume, né? Era uma coisa hereditária. E um faraó do Egito, chamado Sisaque, invadiu Judá, certo? Judá, reino sul, né? E levou o quê? Tudo
tudo que eles tinham, né? Sabe por quê, amados? Porque aqui nós aprendemos que naquela época era adotado duas leis. A primeira lei era a lei de quem chegasse primeiro. Eles pensavam assim: foi Deus que me deu, então é de Deus, então me apossei, então a partir de agora me pertence. Ou seja, a posse. Era as conquistas, né? A lei de quem chegou primeiro. Mas depois começou a imperar uma segunda lei, que era a lei, tá certo? Do mais forte. Era a lei do mais forte. Tudo bem, você chegou primeiro, mas eu vou lá, eu quero isso aqui, eu conquisto. E tomava, né, para si aquela terra, aqueles bens. E por sinal, em 1 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, a gente vê dizendo assim, que em Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. E no versículo 3 do capítulo 20 diz assim: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Sabe o que é isso? É a lei de quem tem mais força. Só, amado, que nós vivemos num momento que essas duas leis já não é tão usada. Por sinal, nós temos uma organização chamada a ONU, Organização das Nações Unidas, que ele trata exclusivamente dessas questões de posse, de terra, né? Então, mas naquela época não era assim. Um pequeno resumo do que nós já temos visto aqui. Primeira coisa, Ofi. Ofi era descendente de Noé, toma posse de uma terra, não sabia o que tinha naquela terra, tá certo? Só que alguém descobriu que havia ouro naquela terra. Só que, apesar de alguém ter descoberto, mas nem todos, tá certo? Nem todos conseguiram chegar a Ofi. Agora, por que não conseguiu chegar a Ofi? Nem todos conseguiram chegar a Ofi, porque havia um grande obstáculo. E esse obstáculo se chamava Ezion-Geber. O texto que nós lemos a princípio, dizia que, no capítulo 22, dizia que Josafá, ele mandou construir navios, porém, não chegou, os navios naufragaram, porque ficaram em Ezion-Geber. Ezion-Geber, queridos, era final da linha para muitos, porque os navios quebravam em Ezion-Geber. Apesar de Josafá ter mandado construir navios preparados, navios betonados, navios valentes e potentes, porém, ele não conseguiu chegar. Ezion-Geber quer dizer espinha dorsal de gigantes, né? Tem outra transparência ali, olha. Aquele lado direito, aquele azul, acima do quadrado preto, a gente vê a espinha dorsal. E lá, aquela bola vermelha, onde se localiza o tão famoso local chamado Ezion-Geber. E era justamente lá, naquela bolinha vermelha, onde os navios tibungo, ou seja, naufragavam, né? Agora, por que eles naufragavam, né? Agora, a pergunta é, poxa, vamos meditar agora aqui. Por que há 120 anos atrás, Salomão entrou em Ezion-Geber, passou por Ezion-Geber, foi até Ofi e conseguiu trazer ouro? E porque Josafá, ele fez navios betonados, navios preparados, e eles não conseguiram entrar em ouro de Ofi, não conseguiram conquistar o seu objetivo. Amados, até dá uma interrogação na nossa cabeça, né? Como é que pode um mulherengo como Salomão, certo? Passou, entrou e se apossou. Rapaz, nós sabemos, amados, que Salomão, pela a palavra de Deus, que Salomão, ele foi uma das pessoas mais sábias que já surgiu em todo o Oriente, e por sinal até sobre os egípcios. Agora, mesmo Josafá sendo muito sábio,
e agiu com sabedoria, nós sabemos, e principalmente pelos seus escritos que chegam até nós, com muita sabedoria, o sábio Salomão. Mesmo assim, Salomão, ele pisou na maionese, escorregou na maionese. No final da sua vida, por ter desvirtuado, saído da orientação de Deus, porque ele patrocinava a idolatria para suas amantes, para suas mulheres, porque ele era cheio de mulher e emocionalmente falando, ele se deixou levar por aquelas mulheres e mandou construir altares aos seus deuses, que eram diversas mulheres de fé. Apesar de tudo isso, agora você pergunta, como é que uma pessoa como Salomão passa, e o fiel, o reto Josafá, prepara navios, tenta conquistar, mas tibungo, naufraga. Por quê? Talvez você esteja pensando assim, por quê, pastor, né? Amados, eu quero dizer para você, porque que está nessa noite me escutando, está aqui na tenda, ou na internet, ou na sua casa assistindo nesse momento, é porque existem coisas em nossas vidas, existem obstáculos em nossas vidas, que são criados muitas vezes por nós mesmos, muitas vezes são criados pelo nosso inimigo, e muitas vezes pelas pessoas que nos cercam, que só vão ser conquistados, tá certo? Só vão ser conquistados com sabedoria. Nós precisamos ser sábios para conquistar. Porque, preste atenção, porque o espiritual, né? Porque a espiritualidade de Josafá não o levou à conquista de Ofir. E o Salomão, que, sabe, cheio de encrenca na vida, ele conquistou, porque para conquistar algumas vitórias, nós não necessitamos somente de espiritualidade, mas também é o complemento entre as duas coisas, né? Sabedoria, certo? Preste atenção, amado. Salomão, nós temos no capítulo 4, versículo 30, que a sabedoria de Salomão era imensa, todo mundo era conhecido. E por sinal, a rainha de Sabá, certo? Ela foi visitar Salomão porque ouviu falar, ele se tornou um homem muito famoso pela sua sabedoria. Presta atenção, a sabedoria de Salomão não permitiu que ele fosse levado, sabe por quê? Pelas lendas sobre Ezion-Geber. Havia muitas lendas, por exemplo, certo horário que podia entrar sol, lua cheia, lua minguante, né? Existia também os demônios das águas, então muitas pessoas tinham medo de Ezion-Geber. O que foi que aconteceu? A sabedoria de Salomão não permitiu que ele fosse levado por essa lenda. E por sinal, ele passou a ter iniciativa, porque não adianta você ter sua sabedoria. Porque sabedoria, eu acho que é uma coisa bem conceitual, é transformar o conhecimento em ação. Porque se não transformar o conhecimento em ação, vai ficar sabedoria do mundo. É intelectualidade, gorda, somente, né? Então, o que foi que Salomão fez? Ele mandou navios para Tarse, e lá os navios passaram 6 meses. Agora preste atenção, amado. Salomão, ele tentou 2 vezes. A primeira vez que ele tentou, os seus navios, tibungo. E ele não queria errar de novo. Ele passou a observar que muitos que iam querendo ir para Ofir, tibungo, disse, não, eu vou tomar iniciativa, eu vou passar lá 6 meses e vou observar. A estratégia dele, qual foi? Olhar o movimento, ver o que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que o insensato aprende com os seus próprios erros. Os sábios com os erros dos outros, né? Salomão começou a observar, vindo o que estava acontecendo. Ele levou consigo alguns homens experientes. Não levou qualquer um, levou homem experiente, homem estrategista, homem com visão, homem com discernimento, porque afinal de contas ele tinha um objetivo. E o objetivo de Salomão, que foi conquistado, foi trazer ouro de Ofir. Queridos, a história diz que Salomão passou 6 meses vendo navios afundando, né?
ele passou analisando o mistério que acontecia em Zion-Geber, ou seja, o cemitério de navios, né? Durante 6 meses, ele observou que muitos não conseguiam e acabavam naufragando. Sabe o que acontece, amado? Porque em Zion-Geber havia um mistério. E não era o Mr. M que ia desvendar o mistério de Zion-Geber. A grande verdade é que Zion-Geber, ele passou 6 meses lá, porque no 6º mês que estava lá, ele começou a notar que havia um mistério realmente ali. Poxa, ninguém passa, eu vou passar. Ele era sábio, os homens calculando a força do vento, a lua e tal. Não vamos desistir não, né? Todo mundo naufragando, mas ele lá, ó, firme no propósito, né? De conquistar a sua vitória. Foi o que Salomão fez. Ele observou que havia um mistério em Zion-Geber e que durante em 6 meses as águas baixavam. E quando as águas baixavam, aí o que acontece? Aparecia um grande arco em forma de túnel que não dava para ver quando estava submerso as águas, e que todos os navios ao passar, chibungo, e que esse fenômeno acontecia em 6 meses e durava somente 12 horas. Ou seja, Salomão, ele passou 6 meses observando, passou por Zion-Geber, entrou em Ofir, trouxe os ouros, né? Ou ouro, 420 talentos de ciclo de ouro, e ele esperou mais 6 meses para que novamente o mistério acontecesse, o fenômeno acontecesse, para que ele pudesse passar voltando de Zion-Geber. Talvez você esteja pensando assim, pastor, o que é que tem a ver Josafá, Zion-Geber comigo? Amados, deixa eu fazer uma aplicação. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou em casa, e você tem tentado obter sucesso para a tua vida em diversas áreas, e você não tem conseguido. Zion-Geber tem surgido entre você e o objetivo que você tem. Durante a série, nós temos a oportunidade, foi ministrado aqui pelo pastor Armando, nós desafiamos a você, a nossa primeira resolução, nós conhecermos mais de Deus. Termos mais intimidade com Deus. Nossa primeira resolução, conhecer mais de Deus. A nossa segunda resolução foi o desafio para que eu e você falasse de Jesus para as pessoas do nosso jeito, com as nossas características. A nossa terceira resolução, o desafio é você entregar a Deus o seu melhor. O melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor dos seus bens. Nós também desafiamos você com a nossa quarta resolução, você confiar a Deus a sua restauração pessoal. E hoje, à noite, é você conquistar as bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida. Agora, amado, talvez você esteja aqui, você tenha naufragado, você não tem conseguido, né? Agora preste atenção, amados. Eu falei a princípio que alguns obstáculos surgiram. Esses obstáculos muitas vezes eram criados de forma natural. O arco estava lá, mas também tem em nossas vidas obstáculos que é criado pelo inimigo de Deus, ou às vezes por nós mesmos. Preste atenção, amados. Apesar de Salomão ter sido sábio, ter entrado, certo? Mas conquistado o ouro, mas Salomão terminou os seus dias de vida com muita tristeza. Apesar de Josafá não ter entrado e ter sido conceituado por Deus como homem reto, a sua espiritualidade, né? Homem reto e temente a Deus. Preste atenção, mas Josafá também, ele fez uma coisa pelo qual não devia ter feito. E a palavra de Deus, em 2 Crônicas, no capítulo 20,
versículo 35 a 37, diz assim: Josafá aliou-se com Acazia, ou seja, um dos reis do Reino Norte. Por quê? Porque lá naquele versículo a princípio que eu li, diz assim: Josafá, ele teve paz com o reino, todos os reis de Israel, né? Pelo menos durante 3 anos houve harmonia e houve paz. E nessa época ele fez uma sociedade com o rei Acasias, do Reino Norte. E essa sociedade os levou aos dois planejarem a construir navios juntos. Porque os dois reis, Reino Norte e Reino Sul, Acasias, queriam ter o objetivo de também trazer ouro para o seu reinado. Só, amado, que Acasias, de acordo com a palavra de Deus, com o versículo 37, ele era alguém, tá certo? Que ele era alguém que tinha como prática, certo? A iniquidade, ou seja, pecado, ele era um homem mau. Josafá não poderia ter se associado. Por isso, foi que Deus fez, ele mandou o profeta Eliezer profetizar contra agora Josafá, dizendo assim: aliar-te a Acasias, destruirei as tuas obras. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes, amado, a gente não consegue, apesar de ser espiritual, apesar de estar na igreja, apesar de estar no ministério, apesar de dar o dízimo, a gente não consegue, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes tem sociedade com coisas que não deveria ter. Josafá, aí Deus mandou falar lá para Josafá, apesar também, que eu vejo também no texto de 1 Reis, capítulo 22, versículo 50, que relata que Josafá, ele estava planejando a viagem, então Acarias chega para ele e diz: pronto, vamos lá, vamos entrar agora, vamos até o fim. Eu tenho aqui meus marinheiros, homens experientes. Mas ele pega e diz assim, já tinha profecia, ele conhecia a orientação de Deus, que ia tirar as obras, e disse: não, eu não quero nada com vocês, eu não quero nada com vocês, eu vou só. Então, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu penso assim: gente, temos obstáculos, temos objetivos em nossas vidas, temos que tomar resoluções em nossas vidas, sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês: muitos obstáculos não vão ser conquistados somente por estar dentro da igreja, servindo no ministério, ou seja, exercendo a nossa espiritualidade, porque exige de nós também sabedoria. A espiritualidade de Josafá não o livrou do naufrágio. A sabedoria de Salomão o levou à conquista. Mas por que, pastor? Que coisa tão complicada é essa? É verdade, amados. Quando eu trago isso para a prática, eu entendo o seguinte: tem coisas que eu e você precisamos fazer. E nós temos a tendência sempre colocar para Deus, né? Por exemplo, às vezes o cara está ruim da vida, espiritualmente quase falido, moralmente muito ruim, materialmente dívida por todo lado, né? Aí ele encontra com um camarada, com outro irmão, com outra pessoa: ô, meu irmão, a paz do Senhor, irmão, como é que está? Sabe o que é que ele responde? Estou como Deus quer. Aí, eu imagino Deus olhando assim: tá mentindo, né, cabra? Tá assim como você quer. Porque as nossas opções, muitas vezes, errado como fez Josafá, fazendo a sua sociedade, privou de Josafá de conquistar. Então nós não podemos agora colocar a culpa só, né, no homem. Não, nós temos culpa. As nossas decisões muitas vezes complicam as nossas vidas. Por exemplo, eu estou falando que não envolve somente espiritualidade, mas também sabedoria. Sabedoria é o que? O conhecimento em ação. Esse é um conceito que eu tenho na minha cabeça, né? Por exemplo, talvez você esteja aqui, jovem, você deseja o seu ofício. E o seu ofício, sabe o que é? É ser uma advogada. Você não vai passar só orando. Oração é orar em ação, né? Qual é a ação? Tem que queimar pestana, como dizia minha mãe. Tem que estudar, tem que
esquentar banco, se for preciso, estudando, utilizando horas e horas do seu tempo em prol daquilo. Aí sim, aí esta é a sua parte. Aí Deus olha para a sua, porque você está fazendo a sua parte, aí Ele abençoa, pode te abençoar com esse objetivo. Mas se você fica em casa palitando o dente na internet, né, no Orkut da vida, né, na televisão, olha, o nosso Deus é um Deus justo. Ele é capaz de fazer chover até sobre a vida do ímpio. E não jogar a bênção para você, permitir estar dentro da igreja, espiritualmente falando, equilibrado, né? Por quê? Porque envolve sabedoria. Talvez você esteja aqui, amado, você é um homem, um jovem, né? E você diz assim para Deus: Deus, eu quero ser um pastor. Aí Deus olha para você e diz assim: que bom, meu filho, excelente obra almeja. Duas coisas Ele quer de você como sua parte. Primeiro, vai estudar e vai ter testemunho de vida. Esta é a sua parte. Aí depois Deus faz a dele, o que é lhe trazendo para o pódio, trazendo para a igreja, de colocando na liderança. Esta é a parte de Deus, mas Deus também quer que você faça a sua parte. A mesma coisa é o outro que é ser pregador da palavra de Deus. A diferença entre o pastor e o pregador, né? Apesar de os dois podem fazer as mesmas coisas. Você quer ser um pregador? Tudo bem. Olha, Deus é capaz de suprir com ferramentas. Porém, amado, a sua parte é saber usar as ferramentas que Ele tem te dado. Está dando um nó na sua cabeça aí, amados? Né? É para dar um nó mesmo. Por quê? Porque muitas vezes, sabe o que é que acontece? A gente se esconde de forma covarde. A palavra talvez dura, mas é essa. Na vestimenta espiritual. Não, mas vou ficar aqui orando, né? É verdade, Deus quer que você ore, mas também Ele quer que você tenha ação. Por isso, muitos naufragam. Muitos de nós não passa pelo Ezion Geber. Muitos não conseguem chegar ao fim que Deus tem para a sua vida. A sabedoria de Deus, amados, está à nossa disposição. Se existe uma coisa que está à nossa disposição, é a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus, ela diz, lá em João capítulo 7, versículo 37, ele fala assim, ó: se alguém tem sede, certo? Venha a mim e o quê? E beba, né? Preste atenção, você tem que ter sabedoria. Por quê? Porque para você chegar a ele, você tem que ter sabedoria. Você não pode chegar lá de qualquer jeito, né? Porque a parte de Deus é querer que você tenha sabedoria, sim. Mas você tem que querer. E quando você quer sabedoria, você busca sabedoria. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala assim: se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Por isso eu posso afirmar que a sabedoria está à disposição de qualquer um. Por quê? Porque Ele é a fonte supridora de sabedoria. Basta você querer usar. Então o que acontece? Eu estou falando assim, ó. Queridos, Deus quer que você faça a sua parte. Depois que você faz a sua parte, depois que eu faço a minha parte, é que Deus vai fazer a parte dele, para que você conquiste aquilo. Por exemplo, o texto que eu li de João 7, 37, se alguém tem sede, objetivo, né? Está com uma necessidade, Josafá tinha necessidade de trazer suprimento, trazer ouro para o seu reinado. Talvez você está aqui nessa noite, você está com sede de alguma coisa. Vá a ele e beba. Ele não dá na tua boca. Acabaram de me dar aqui uma águazinha, eu vou até tomar um golinho aqui. A outra coisa que eu aprendo na palavra de Deus, em Tiago capítulo 4, versículo 8, é o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Olha, presta atenção, mano. Se Deus quiser, que Ele venha, né? Não,
Chegai-vos a Deus. É a nossa ação, é a nossa parte para que Ele chegue até nós, que é a parte dele. Então existe a parte de Deus, existe também a nossa parte, tá certo? Trazer isso aqui um pouco para a prática. Vez por outra, eu pego uma situação de mulheres, né? Que ela, por vários motivos, o casamento está naufragado. Ezion Geber, certo? Aí ela vem, pastor, olhe por mim, deprimida, coração, né? Mulher repudiada. Eu estou falando no feminino, amado, mas acontece também no masculino, né? Porque é mais fácil trabalhar com a mulher que aqui é a maioria. Preste atenção. Ela chega lá deprimida, com o coração triste, apaixonada pela pessoa, o marido não é crente, né? E tal, tem uma paixão, tem saudade, tem carência. Aí ela chega, pastor, olhe por mim, meu marido me deixou. Aí eu disse, mano, deixou para uma controvia. Aí eu digo, controvia mais conhecido como a outra, né? É mesmo, amado, Já teve um momento que eu disse assim, preste atenção, eu vou orar por você. Mas você tem que fazer a sua parte para que Deus faça a parte dele. Como, pastor? Porque ela vem como vítima, né? Abandonada. Sim, não foi você que perdeu o marido para a controvia? Então é você que vai ter que tirar o marido da mão da controvia. Porque Deus não pega o camarada pelo, né? Venha, seu cabra. Não, Deus não faz isso, mas Ele pode fazer, pode, porque o Deus que não pode não é Deus. Mas Ele respeita, tá certo? Então o que é que Ele faz? Ele quer usar você, que é a sua parte, e você tem que agir com sabedoria. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra de Deus também diz que o homem sábio constrói a sua casa na rocha. Claro, está falando de fundamentos, não está falando de casamento, certo? Queridos, preste atenção. Aí eu digo para ela, sim, pastor, e o que eu vou fazer? Tá, vamos para a prática agora. Sabedoria, né? Está lembrado? Pronto. Amado, passa ali, vai fazer a unha, tira a meleca das unhas. Porque ela está deprimida, ela não tem ânimo, né? Vai tirar essa cabeça de abajur que parece um espantalho. Vai colocar lá em casa, quando a minha mulher está meio assim, né? Minha mulher, quem conhece, é muito simples, ela não gosta muito de, né? Eu digo, amor, passa menos um rodapézinho aí no rosto, né? Vai colocar um rodapé, passa aquele pozinho que camufla as rugas, as espinhas, né? Coloca um bom perfume, veste aquela roupa de rosa-choque que ele tanto gosta. E quando ele chegar, olha, a insensata o que é que faz? Que foi, né? A sábia, agindo com sabedoria. Ela toda bonitinha, né? Que foi, amor? Tá vendo que tá perdendo, besta? É assim, amado. Aleluia, né? Isso é sabedoria, amado. Tem mais. Aí ele diz assim, eu posso ir hoje à noite lá em casa? A insensata diz, arreda com Satanás. Não, mano, não foi você que perdeu, não foi você que deu bobeira. Então vai lá, é você que tem que conquistar. Deus quer usar você. A sua parte é você fazer com que a conquista aconteça. Agora ficar de braços cruzados, só desejando, olha, amado, só milagre mesmo de Deus, que nosso Deus é o Deus de milagre. Ele é o Deus dos impossíveis, né? Preste atenção, e quando ele chegar lá, ser toda bonitinha, toda nos trinques, enfeitada mais que árvore de Natal, aí você vai servir, sabe por quê para ele? O suco de genipapo que ele tanto gosta. Amados, temos obstáculos, sim, mas esses obstáculos vão ser removidos quando a gente começa a entender qual é a nossa parte. Ah, pastor, eu queria tanto ser uma pessoa de oração. Peça a Deus.
Sabedoria para ser um homem de oração ou uma mulher de oração. Ah, pastor, eu queria tanto ler a Bíblia e não consigo. Consegue sim. Peça a Deus, peça sabedoria. E faça a sua parte. Vá, o quê? Queimar pestanas, tá certo? E assim por diante, queridos. Amados, tem coisas que a sabedoria equivale para as nossas vidas. Quando eu falo sabedoria, não vamos confundir com esperteza, safadeza, né? Ser esperto é uma coisa, ser sábio é uma coisa totalmente diferente. Por sinal, é ser sábio nas coisas espirituais, não nas coisas carnais, né? Queridos, eu, olhando para o que eu tenho ministrado aqui nessa noite, eu posso, em nome de Jesus, já dizer para você que nós temos tudo para conquistar nossos Ezion Gebés. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: quer saber do que está faltando? Peça a Deus, tá certo? Agora preste atenção, da mesma forma como o Tiago disse, peça a Deus, ele também fala algo, o apóstolo Paulo, por sinal, ele fala, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, ele fala assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, né? Então a safadeza, a esperteza é loucura aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer a nossa parte, mas com o coração, sabe onde? Conectado com o coração de Deus. Buscando para Deus ter um coração piedoso, um coração perdoador, um coração realmente misericordioso. Isso é o que nós esperamos para a nossa vida. Sabe por quê? Porque tem obstáculos em nossas vidas que envolvem fé. E quando envolve fé, aí nós vamos conquistar pela fé. Mas existem obstáculos que não envolvem tanta fé. Aí é onde nós vamos que usar a nossa sabedoria, ou a sabedoria que Deus tem nos dado, tá certo? Então, qual é a resolução para a minha vida e para a sua vida nessa noite? Essa quinta resolução, ela nos pede que eu decido buscar sabedoria em Deus para vencer os meus obstáculos. Os meus obstáculos são os meus obstáculos, os seus obstáculos são os seus obstáculos. Nós temos obstáculos ou seja, esse obstáculo para nós é o nosso Ezion Geber. E alcançar o ideal de Deus para a minha vida, para a sua vida, que é o nosso Ofir. Sabe por quê? O que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos vitoriosos. Eu não estou pregando aqui prosperidade, você sabe muito bem que não é isso. Eu estou falando aqui de vida espiritual, de sucesso espiritual. Contentamento do Senhor. Alegria no Senhor. Amado, eu não sei porquê que eu fico triste, eu não gosto de observar. Mas o irmão vem para cá, a banda tocando afinadíssima, sabe? O clima de louvor e o cara vai estar no velório, né? Amado, nós somos chamados por Deus para ser verdadeiros adoradores. E você não consegue ser um verdadeiro adorador porque existe obstáculo na sua vida. E não é porque você tem a voz desafinada como o pastor Alcimor, que tem voz da boca rachada, não. Porque o louvor sai de onde? Do nosso coração, é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. E Deus quer, para a minha vida, para a sua vida, que você seja vitorioso também nessa adorador. Não estou falando cantador, não, né? Ou cantor, não, estou falando adorador. A expressão máxima do amor que você sente pelo o Senhor, que é digno de toda a adoração. Eu queria te convidar agora nesse momento, amado. Você entendeu o recado de Deus para a sua vida? Eu tenho obstáculos, mas nessa noite eu estou decidindo, você sabe quais são, eu estou decidindo enfrentar esses obstáculos que tentam ou me impede de ter mais comunhão com o Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor. Já pensou quais são os obstáculos? Baixa a cabeça nesse momento e vamos orar.
Antes de orar, amados, a sabedoria de Salomão, ela funcionou até certo tempo. A espiritualidade de Josafá, ela funcionou até certo tempo. Quando eu falo tempo, até tal ponto. E que nós precisamos buscar para nossas vidas é a sabedoria de Salomão e a espiritualidade de Josafá para nossas vidas. Nós não podemos um ou outro, nós precisamos das duas coisas. E assim, com certeza, nós vamos conquistar o nosso Ofir e nos apossar do ouro que Deus tem para nós. Talvez a sua oração, nesse momento, quem sabe, seja, se for, tu repete aí. Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver. Senhor Jesus, eu quero Ofir para a minha vida. Tu sabes, Senhor. Mas para isso, Senhor, eu necessito que Tu venha me encher de sabedoria, para que eu possa conquistar e vencer o meu Ezion-Geber. Senhor, Tu sabe como está a minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Esta é a minha decisão. Eu vou fazer a minha parte, Senhor, porque eu não quero mais naufragar. Eu quero tomar posse da vitória que Tu tens para mim, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos sair daqui, a Célia está encerrando, daquilo que nós temos escutado de Deus, através do ungido de Deus. Nós vamos buscar colocar em prática. Remova em nome de Jesus. Sabe por quê? O grande interessado em que você não saia do canto é o inimigo. Josafá, ele tinha os inimigos pessoais, que era político, né? Ele tinha o inimigo dele, pessoal, que estava dentro dele, a sua insegurança, seus medos, seus traumas. E tinha os inimigos que eram usados, né? Até o Armando pregando para nós na sábado da liderança, ele falou do Sambalarte e Tobias, né? Que tentam impedir a obra que Deus tem para a minha vida. São aqueles que dizem assim: não, rapaz, tu não vai conseguir. Rapaz, não adianta não, Ezion-Geber, ninguém sabe, é mistério, ninguém passa. Amado, só que nós não vamos na teoria dos ninguém passa. Nós precisamos ir na teoria de Salomão, que passou em nome de Jesus. O grande desafio para mim e para a sua vida, amados, é esse: decido enfrentar os obstáculos que tentam me impedir, usufruir, viver plena intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas talvez você está aqui nessa noite, a sua primeira decisão, antes de querer o Ofir, é querer o Deus do Ofir. O nosso Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. Eu estou falando de Jesus. Não adianta querer prosperidade, sucesso desse mundo, que ele é passageiro. Mas o verdadeiro sucesso, que é eterno, é permanente, que é aceitando Jesus Cristo como seu Deus, seu Senhor e seu Salvador. E você queria agora: eu quero ter vitória para a minha vida. Talvez você não tenha tido vitória porque você vive aprisionado. Você está preso. Mas hoje é uma noite de libertação da sua vida. Eu queria te convidar a você fazer uma decisão pública por Jesus, levantando a sua mão e dizendo assim, como gesto: eu quero aceitar Jesus. Eu quero fazer parte dessa família, Jesus. Tem alguém aqui? Levante o braço, que quero orar. Amém. Estou te vendo ali. Aleluia.
Aleluia, estou vendo. Tem mais alguém aqui? Aleluia, ficou de pé. Aleluia, Jorge. Deus abençoe. Dá um abraço nele aí, em nome de Jesus. Alguém mais aqui gostaria? Eu quero aceitar. Levanta teu braço, eu quero orar por você. Aqui desse lado. Aleluia. Aqui no meio. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Levanta teu braço. Eu quero aceitar. Eu quero a vitória para a minha vida. Tem mais alguém aqui? Levanta teu braço. E diga para o Senhor. Aqui? Alguém gostaria? Levanta teu braço, eu quero orar por você. Aleluia. Nesse lado de cá tem alguém que gostaria? Levanta teu braço, eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essas vidas, Deus, que já decidiram. Talvez a primeira e a grande e a maior resolução que o homem pode tomar em sua vida é Te aceitando como Deus, Senhor e Salvador. Buscando primeiro aquilo que está no alto, para que as outras coisas venham a ser acrescentadas. Pai, toma em Tuas mãos essas vidas que foram geradas nessa noite, em nome de Jesus. Mas o segundo apelo é para você que é crente. E você tem tibungo em algumas áreas. Você tem tomado resolução, mas não tem tido sucesso. Mas você está tomando nessa área que Deus falou para a minha vida. Eu estou me apossando da vitória. Fica de pé que eu quero orar por você em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu já estou de pé diante de Deus. A começar por mim. Aleluia, Jesus. É o Teu povo aqui presente, Senhor. Essa resolução, Senhor. Se apossar daquilo que Tu tem mais precioso para nós, que é a intimidade contigo, Deus. A Tua vida em nossa vida, e a nossa vida na Tua vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os inimigos que têm se levantado, Pai, os obstáculos, possam nesse momento cair por terra em nome de Jesus. Deus, talvez são casamentos, relacionamentos conjugais. Ah, Senhor, relacionamento pai e filho, filho e pai, Senhor, que tem impedido o sucesso, a harmonia. Talvez, Senhor, intimidade contigo, relacionamento contigo, Senhor, a nossa prática da nossa espiritualidade tem sido comprometida, Senhor, porque outros obstáculos têm assumido e têm nos impedido passar. Pai, em nome de Jesus, quebra, cai por terra em nome de Jesus. Talvez o obstáculo é de ordem emocional. Você não tem buscado equilíbrio e não tem conseguido. Aí não age com sabedoria divina. Que nesse momento possa estar sendo adicionado equilíbrio emocional em nome de Jesus. Talvez, Deus, nos falta coração jubiloso, alegria, primeiro amor. Nós estamos indo porque todo mundo está indo, mas não porque queremos estar indo. Pai, em nome de Jesus, que caia também por terra esse sentimento, e que a alegria, a vitória, impere em nosso coração, em Teu nome, que é santo e precioso, em nome de Jesus. Obrigado, Deus.